trabalhos aqui na igreja, ao qual são ferramentas de qualidade para a sua vida. Hoje pela manhã eu estava falando na escola bíblica, a primeira ferramenta que você, se você está participando, você está usando uma boa ferramenta, é a nossa escola bíblica. Nós estamos falando sobre a declaração de fé da Igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje nós aprendemos sobre a queda do homem, já aprendemos sobre o que nós pensamos sobre Deus, hoje sobre a queda do homem. Foi uma aula muito elucidativa. Mas o que nós conseguimos realmente colocar em prática, e eu acho que isso será algo muito abençoador para a nossa igreja, são as escolas. Nós já tivemos segunda-feira passada, né? Segunda-feira nós tivemos a escola de homens, onde nós tratamos assuntos compatíveis com os homens, assuntos que nós precisamos fazer com que esses homens se portem com a função de homens na sua vida. Ontem nós tivemos a escola de filhos. Os jovens se reuniram aqui, junto com a sua liderança, e foram ministrados sobre o papel do filho na família. E nós teremos, qual a data de escola de mulheres? 20. Dia 20, escola de mulheres. Então imagine uma família que esteja participando, o marido da escola de homens, o filho da escola de filhos, a mulher da escola de mulheres. E na última quarta-feira do mês, todas as últimas quartas-feiras do mês, nós teremos a escola da família, onde nós trataremos da família. Então, aquilo, e eu estava vendo num texto, num livro, e dizia assim: quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Quando a sociedade vai bem, a cidade vai bem. Quando a cidade vai bem, o Estado vai bem. Quando o Estado vai bem, o país vai bem. Quando o país vai bem, o mundo vai bem. Então nós estamos tratando da família. Então nós estamos dando essas ferramentas para que se trabalhe na escola de homens, para que se trabalhe na escola de mulheres, a escola de filhos e a escola da família. Então nós estamos oferecendo a você isso, esses ensinos, e eu gostaria muito que você, e não é uma questão de eu querer que você participe, é um enriquecimento, um crescimento para a sua família. Juntando com a escola bíblica, juntando com os cultos convencionais que a igreja tem, eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito, muito mais abençoada. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos à mensagem dessa noite. Irmãos, confesso para você que você precisa estar com o coração preparado, porque essa mensagem, talvez todo mundo queira uma mensagem moderna, queira uma mensagem que os pregadores estão pregando, que as igrejas atuais, que são igrejas que têm levado, às vezes, multidões, têm pregado, mas eu confesso para você que hoje vou estar pregando uma mensagem basicamente do final do século XIX, como pregavam John Wesley e outros pregadores. Mas ela foi aquela que Deus colocou no meu coração. Não importa que faz 2 séculos que se pregava essa mensagem, mas eu quero que ela chegue ao seu coração e que você esteja com o coração aberto para recebê-la. Para que você não faça pré-julgamentos ou pós-julgamentos. Porque tudo que eu estou falando, tudo que eu vou ministrar ao seu coração, está na palavra de Deus. E o pastor e a igreja, ela precisa ser como um farol. Você já ouviu aquela canção? Que a igreja é como um farol que brilha à noite. E o meu pastor, o pastor Pedro Flores, sempre falava. Nós tínhamos um programa de rádio, que nós fazíamos na Rádio Piratininga, às 10 da noite, todos os dias, nós estávamos lá. Vocês ouviram, assistiam o programa? Ouviram, Solange? Já 10 da noite da Piratininga. Obrigado pela audiência. Uma já. E ele dizia assim, que a igreja é o farol que anuncia a direção que nós devemos seguir. É a tribuna que julga. Então, essa é a nossa vinheta, né, de abertura do programa. Nós estávamos lá toda quinta-feira, todo dia, às 10 da noite, depois passou as quintas-feiras, anunciando que a igreja é um farol. Então, amados, essa mensagem, ela está mostrando um caminho, mostrando uma direção, ao qual nós precisamos entender e segui-la. E depois nós vamos, nesse momento tremendo, servir a ceia do Senhor e vamos em comunhão com os irmãos participar dela. O tema da nossa mensagem é a caminho do fogo, Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24.
Diz o texto da palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24 até o versículo 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos à colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Desculpe. Amados, essa parábola é um retrato do mundo atual. Joio e trigo crescem juntos. Não adianta você estar no lugar, vir à igreja e achar que todas as pessoas são um campo de trigo. A palavra de Deus diz que está semeado na igreja, na sociedade, na família, dois tipos de sementes. A semente que alimenta, que é o trigo, e a semente que é daninha, que é o joio. Mas elas são muito parecidas. A olho nu é impossível identificar cada uma delas. Arrancar o joio, querer arrancar o joio do meio de uma sociedade, corre-se o risco de arrancar com ela o trigo também. Porque não tem como fazermos essa diferenciação. Não dá para tratar joio como trigo e nem trigo como joio. Todos devem ter a mesma oportunidade de crescimento. Não tem, amados, como fazer um culto para trigo e um culto para joio. Não tem como fazer uma mensagem para as pessoas que estão andando e procurando andar numa vida correta e com aquelas que estão com a vida totalmente desvirtuada. Olhando para vocês e olhando para mim, não tem como saber aquilo que está no nosso coração. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmos que Ele sabe o que está no seu coração. Às vezes nem eu mesmo sei, mas a palavra de Deus diz que Ele entra na nossa vida. Ele conhece o nosso coração. Ele separa ossos de medula. Ele conhece os nossos rins, o nosso fígado, ou seja, Ele conhece aquilo que está mais profundo dentro de nós. Eu não, e às vezes você também não. Então, sentados aqui, estou usando a palavra de Deus, existem joios e existem trigos. Todos aqueles estão vivendo juntos. E nós precisamos levar a mensagem, levar o ensino a cada um de vocês. O bom, o maravilhoso da palavra de Deus é que Deus é um Deus transformador. A qualquer momento que eu entender que eu devo ser trigo e me porte como trigo, e aí eu vou ser trigo nessa seara tão grande que é a sociedade, que são as pessoas. Mas joio e trigo são muito parecidos. Talvez o trigo se irrite com o joio, e o joio se irrite com o trigo. Às vezes, você pode pregar uma mensagem e aquela pessoa dizer assim: não, mas essa mensagem não é para mim. Essa mensagem, ela seria para aquelas pessoas que estão andando numa vida totalmente errada. Outros podem dizer: nossa, o pastor está sendo muito duro com essa mensagem. Alguns falam assim: alguém falou da minha vida para o senhor? Não, amados. Tudo que nós estamos falando está baseado na palavra de Deus. Vocês sabem, e são 13 anos juntos já, que nós procuramos ao máximo não nos envolver, principalmente com histórias, com fofoca, com coisas, para que eu tenha tranquilidade de pregar a santa
palavra de Deus. Nada do que vem do altar é uma palavra individualizada, mas é uma palavra de Deus para os nossos corações, para joio e para trigo. Joio não gosta de trigo e trigo não gosta de joio. Porque eles têm pensamentos diferentes, vidas diferentes. Eles têm propósitos diferentes. Joio tem o propósito de alimentar. Trigo tem o propósito de alimentar. Trigo tem o propósito de produzir. Trigo tem o propósito de crescer. Joio tem o propósito de destruir. Então, próximo, a gente consegue entender. Se alguém chega a você e tenta esfriar a tua fé, ela é joio ou ela é trigo? Se alguém chega até você e tenta te alimentar, ela é joio ou ela é trigo? Quem tenta destruir, quem é inimigo da igreja, quem é inimigo do coração das pessoas, é joio. Quem alimenta, quem faz crescer, quem faz prosperar, é trigo. Só que não dá, não é fisionomicamente. Não dá para ver, olhar para a pessoa e determinar. É necessário um escrutínio do coração. E isso é só Deus quem faz. Então, por isso, ele não dá o direito ao homem de julgar. Não dá o direito ao homem de dizer, ó, esse é bom e esse é ruim. Por quê? Porque nós não conhecemos. Nós estamos aí separados por algo visual. Então, o trigo e o joio, eles não são iguais. E eles são confrontadores, mas é necessário que ambos cresçam para que haja a sua distinção. Eles vão ter que crescer para distinguir o joio do trigo, vai ter que deixar nascer, vai ter que deixar crescer, vai ter que olhar e com o tempo, inevitavelmente, guarde isso, inevitavelmente, eles vão se revelar. Vai chegar um dia que ficará claro que o joio é joio e o trigo é trigo. Que dia é esse? O dia da colheita. O dia do julgamento. Por isso nós não podemos fazer um julgamento prematuro, porque senão nós vamos cometer erros. Olha a parábola que nós lemos. O homem veio, depois, se você ler alguns capítulos subsequentes, vão ter a explicação da parábola. Mas Jesus vai falar assim, Jesus veio e plantou o trigo. O inimigo veio e plantou o joio. Joio é semente do inimigo. E eles começaram a crescer. E aí os servos daquele senhor, versículo 28, chegaram para ele e disseram assim, o senhor quer que arranquemos o joio? Irmão, sabe quem são esses? São os religiosos. São aqueles que querem julgar o mundo antes de Jesus. Querem julgar o mundo antes do momento em que vier a colheita. Nós estamos aqui, a igreja está aqui para cultivar. A igreja está aqui para cuidar. A igreja está aqui para dar oportunidade de pregar a mensagem, de falar das maravilhas de Deus. Agora, você é responsável de aceitar essa palavra, viver essa palavra e determinar quem você é. Ninguém tem o direito de arrancar. Não, você não é apto para participar da nossa igreja. Você não é apto para viver na nossa sociedade. Você é pecador, você é falho. Isso chama-se farisaísmo, né? Então ele quer que arranquemos, versículo 29, o dono da agricultura, o dono do terreno diz assim, não, ainda eles não são tão distintos. E ele dá uma ordem ao qual nós temos que entender nesta noite. Aguardem o tempo da colheita. Amados, se existe um momento ao qual nós precisamos estar preparados, é o dia da colheita. Porque vai existir. Inevitavelmente vai existir o dia da colheita. Queira você ou não queira. Agrade você essa mensagem ou não agrade. Haverá um dia
aonde Deus separará o joio do trigo. Deus separará, não o pastor separará, não a igreja separará, não a sociedade separará. No dia da colheita, Deus separará o joio do trigo. Então, o dono do terreno, o dono da lavoura, ele diz assim: aguardem o dia da colheita. E essa mensagem eu quero trazer para o seu coração. Esteja preparado para o dia da colheita. Esteja com o seu coração preparado para o dia da colheita. No dia da colheita, a separação será inevitável. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Vai dizer assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não ache, irmãos, é um engano que você vai viver uma vida dissoluta, uma vida onde você faz o que você bem entende e vai colher e vai ser colhido para a vida eterna. Não! Se você está plantando corrupção, se você está plantando algo fora da presença de Deus, o seu destino é o joio, é ser joio. Mas se você está plantando no Espírito, o seu destino é a vida eterna. E não tem como se impor diante de Deus para mudar essa concepção. Aquilo que você está plantando, e o texto está falando sobre a plantio, né, o que o homem semear, isso também ceifará. O que você está plantando é aquilo que você vai colher, ou que vai ser colhido em você. Não adianta você querer viver a sua vida do jeito que você acha que deve viver e acha que vai receber a vida eterna. Irmãos, como pastor, eu gostaria muito que não fosse assim. Inclusive com a minha vida. Eu gostaria de que chegasse no dia e fosse as pessoas como muitos aí têm pregado. Não, no final Deus vai amar todo mundo e todo mundo vai ser salvo. Não é isso que a palavra de Deus diz. Ela diz que haverá uma separação na colheita. E vai haver essa distinção. E é esta mensagem que não se prega mais hoje. Por isso que eu disse que estou pregando uma mensagem do final do século XIX. Porque era esta mensagem que se pregava. Existem relatos bíblicos que quando John Wesley pregava, as pessoas gritavam, começavam a gritar, começavam a se desesperar, começavam a entrar em choque, porque elas entendiam essa mensagem. Parece que o mundo parou, que o diabo cegou o entendimento das pessoas desse mundo. Texto bíblico também. As pessoas cegaram o entendimento, acham que vão viver do jeito delas, fazendo o que elas acham, o que elas querem, e no final não vão colher a corrupção. Vão colher a vida eterna, mas a Bíblia não diz isso. A palavra de Deus diz que aqueles, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Irmãos, quem você está alimentando? Qual é o animalzinho? Você tem 2 cachorrinhos na tua casa, o carninha e o espírito. Qual você está alimentando? E é óbvio. Existe uma história que eu já contei algumas vezes, que um rapaz, ele tinha 2 cães, um Rottweiler e um Pitbull. E ele ia pôr eles para brigarem. E ele abriu as apostas. Quem ia ganhar? Um Pitbull ou um Rottweiler? Quem ia vencer essa batalha? E esse dono desses animais, ele foi lá e apostou tudo no Pitbull. E aí algumas pessoas viram aquilo e falaram assim: mas como você tem a convicção de que o Pitbull vai ganhar a batalha do Rottweiler? Ele falou assim: porque eu estou alimentando só o Pitbull. O Rottweiler passa fome. Eu não alimento ele, ele está fraco. A mesma coisa na nossa vida. Quem você está alimentando? Quem eu estou alimentando? Se você está alimentando a sua carne, a colheita é a corrupção. Se você alimenta o teu espírito, a colheita é a vida eterna. E não tem outra conversa. Você me
Não me desculpe porque é a palavra de Deus, não precisa me desculpar. Não fui eu que escrevi. É a palavra de Deus. Quem você está alimentando? Como é o seu dia? Será que essa canção, a primeira que nós cantamos, é a verdade da nossa vida? Eu te entrego o meu dia. É assim? Essa é a tua vida? Ou você se relaciona com Deus no domingo à noite, eventualmente? Ou você não tem tempo para orar? Você não tem tempo para ler a palavra de Deus? Você não tem tempo para vir aos cultos, você não tem tempo para fazer as coisas de Deus, você não tem tempo para fazer uma visita, para pregar o Evangelho, você não consegue falar de Jesus para as pessoas, mas você consegue contar piada, você consegue assistir porcariada na televisão, consegue ficar horas no Facebook, no Instagram, rodando os filminhos lá. Para ir, quem você está alimentando? Quem eu estou alimentando? Isso é alimento da carne. E quem se alimenta a carne, colhe corrupção. Mas que alimenta o espírito. E a igreja moderna precisa aprender a alimentar o espírito. Irmãos, de alimentar o espírito não é cantar um worship, levantar a mãozinha. E como a gente brinca, eu e o pastor Fernando, a gente brinca, você fazer o balancinho, né? Nossa, como eu estou espiritual. Alimenta o espírito todos os dias, em todo tempo. Nós não podemos alimentar a carne, mas devemos alimentar o espírito. Porque no dia da colheita, a separação será inevitável. E o tema da mensagem? Essa vida que você está vivendo, ela te levará a um desses dois caminhos. Só existem dois caminhos. Só existe joio e só existe trigo. Não tem um outro cereal a qual Jesus tenha colocado na sua parábola. E o final desses dois caminhos acabam em fogo. É interessante isso. Deus é tão tremendo que o findar desses caminhos é o fogo. O primeiro caminho é o fogo do inferno. 1 Timóteo, eu gostaria que você colocasse aqui no Data Show, ia falar no projetor, no Data Show. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. O caminho que nós temos andado. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, agora, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Irmãos, o desejo de Satanás é te levar para o fogo do inferno. E é por isso que muitos estão apostatando da fé, se desviando da fé, esfriando na fé, gelando na fé. Estar na presença de Deus ou não estar, não muda nada para ele. Vir à igreja, ou ir num baile de carnaval, ou ir numa festa, e encher a cara, e usar bebida alcoólica, é tudo a mesma coisa, não muda em nada. Isso é apostasia. Ah, pastor, o senhor virou santarrão de... Não, eu estou pregando a palavra de Deus. Não é tudo a mesma coisa. O mundo é diferente. Pastor, mas tudo junto. Por que existe? Por que existe? Porque existe joio e existe trigo. Então, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, para que ele ficasse atento a isso, e nós estamos transmitindo isso para a igreja. O Espírito afirma expressamente, não está dando uma sugestão, está afirmando expressamente que nos últimos tempos, os tempos atuais, alguns, glória a Deus, diga graças a Deus por isso, alguns apostatarão da fé. Por quê? Porque estão obedecendo os espíritos enganadores. Irmãos, o diabo, ele, pior do que mentiroso, ele é enganador. Ele finge. Ele conta uma meia verdade. Ele chegou lá no Éden
para Eva e falou assim, não é bem assim que Deus disse. Irmão, da mesma forma que ele está falando aos nossos corações. Não é bem assim que está na Bíblia. Não é bem assim que o pastor diz. Agora vamos fazer um auê, né? Vamos fazer um auê. Tudo é de Deus, tudo é da igreja, tudo é uma festa. E roda saia, e roda baiana, e tudo é uma maravilha, é tudo a mesma coisa. Irmãos, é joio e trigo. Espíritos enganadores e ensinos de demônios. Se nós não estivermos atentos, a palavra de Deus diz que os anjos do mal, os demônios, se possível, enganariam até os salvos, porque eles se transvestem de anjos de luz. Eles enganariam, mas não a mim e a você, porque nós somos os salvos. Amém? Nós somos o trigo. E não podemos ser enganados por essas doutrinas. É por isso que a fé de muitos esfria. É por isso que as pessoas não conseguem mais vir à igreja, não conseguem mais ter compromissos, não conseguem mais pregar o Evangelho, falar de Jesus. Não, porque se eu lá na escola falar, as pessoas vão se levantar contra mim. Irmãos, espíritos enganadores, a apostasia. Mateus capítulo 13, versículo 30, por favor, Mariana. Mateus 13, 30. Deixai-os crescer juntos, não tem como separar, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, no tempo da colheita, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado. Então o destino do joio é o fogo, é ser queimado no fogo. Que fogo é esse, pastor? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quem são os joios? Quem são os abomináveis? Quanto, porém, aos covardes, aqueles que não têm coragem de assumir uma vida com Cristo. Irmãos, você é casado. Imagine que chegasse num lugar, você chegasse com a tua esposa ou com o teu esposo, e ela chegasse assim e falasse assim, é seu marido? Eu falei, não é. Abraão, quando você que está lendo a Bíblia diariamente, já passou por isso, já leu isso, Abraão ficou com medo do rei Abimeleque. E quando ele chegou na cidade, ele ficou com medo porque se o rei ia gostar, achar Sara de uma mulher muito bonita, e o rei ia querer a Sara para ele. E se ele falasse que era marido dela, o rei ia matar ele. Sabe o que ele falou? Que era irmã dele. Era irmã por pai de pai, mas era a esposa dele. Você gostaria que o seu marido negasse que você é a mulher? Chegou lá na reunião da firma, festa de fim de ano da empresa, você chegou com a sua esposa, as pessoas falam, quem é essa? Minha amiga. Você ficaria feliz? Ou então chegasse lá na empresa do seu marido, e você chegasse com o seu marido lá, e alguém perguntasse, quem é esse homem? Não sei, entramos junto aqui. Negar a noiva, e tem muitas pessoas, eu não vou usar o termo, algumas pessoas que negam a noiva. Negar a noiva é covardia. Porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, impuros, os feiticeiros, aqueles que estão atrás de simpatia, que estão atrás de ocultismo, os idólatras não é adorar só uma estátua. Tem pessoas que idolatram casa, dinheiro, família. Elas não podem fazer nada porque tem outras atribuições, não colocam Deus em primeiro lugar da sua vida. E todos os mentirosos, todos aqueles que dizem que são espirituais e não são, a parte que lhe cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O caminho dessas pessoas é o fogo. O fogo consumidor. E para encerrar, Apocalipse 20, versículos 14 e 15. Então, a morte
e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta segunda morte, o lago de fogo. Irmãos, vai chegar um dia, a palavra de Deus diz, que no final de tudo, quando você tiver toda a oportunidade, quando todas as coisas passarem, quando nós não tivermos mais como recorrer à graça de Cristo, existe um fogo consumidor eterno, aonde serão lançados falso profeta, besta, anticristo e todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Não tem segunda instância, não tem STF. Não adianta recorrer a ninguém. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, não há como recorrer. E você será lançado, e quando eu falo você, não estou falando você, estou falando aqueles que não estiverem, que diz o texto bíblico, aqueles que não estiverem com o seu nome escrito no livro da vida, serão lançados, junto com o diabo, junto com o anticristo, junto com o falso profeta, e todo o inferno no lago de fogo. Essa é a palavra de Deus. Portanto, se você ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, se você ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu não tenho outra palavra para a sua vida. Eu não tenho uma outra instância a quem você recorrer. Eu podia falar, não, mas se você for bonzinho, se você for legalzinho, mas se você não tomar a decisão por Cristo e colocar o seu nome no livro da vida, esse é o destino final, esse é o caminho do joio que será atado em feixes e lançado no lago de fogo. Esse é o primeiro caminho. Mas graças a Deus existe o segundo caminho, cujo final, nos tempos atuais, também é o fogo. Joel, capítulo 2. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 23. Joel 2, 23. Eu vou ler do 23 até o 29. Vamos lá. Também nos últimos tempos. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira, a vide, produzirão com vigor. Desculpe, 22, esse 23 agora. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Amém? A palavra de Deus diz que aqueles que se mantiverem como trigo, no mesmo final dos tempos, quando lá o apóstolo Paulo diz para Timóteo que muitos apostatarão da fé, ou seja, muitos esfriarão no espírito, diz que aqueles que se mantiverem receberão
algo maravilhoso de Deus. Por quê, irmãos? Porque para diferenciar o joio do trigo, é necessário isso. Que o joio se esfrie completamente e o trigo se reforce poderosamente. O texto diz que ele mandaria sobre nós a chuva temporã. Irmãos, a chuva temporã é a chuva do início da plantação. Logo que o agricultor plantava, a primeira chuva que ia irrigar a terra chamava-se chuva temporã. Em Atos capítulo 2, após Jesus ter ascendido ao céu, o Espírito Santo foi derramado poderosamente sobre a terra. O início de tudo. Tudo começou espiritualmente com a chuva temporã, com o derramamento do Espírito. Mas o texto bíblico diz, de Joel, o profeta Joel diz, que também será derramada a chuva seródia. A chuva seródia era a chuva que era no tempo da colheita, no fim da primavera, quando chegava o tempo de colher os frutos, caía novamente uma chuva que alimentava a plantação. E a chuva seródia é a chuva que Deus está mandando sobre a igreja hoje. Sobre a igreja no final dos tempos, irmãos, se você se mantiver firme na presença de Deus, se você alimentar o seu espírito, você vai sentir a presença de Deus como você nunca sentiu na sua vida. Você vai, como diz o texto aqui que nós lemos, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Irmãos, profetizar é falar de Deus, é falar das coisas de Deus, é ganhar almas para Cristo, é ser útil para o Evangelho. Os velhos sonharão, irmãos. Normalmente, quando a gente está mais velho, a gente começa a fazer plano para os filhos. Começa a fazer plano para os outros, e não. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem sonhos para você que se enchem do Espírito Santo. E os jovens terão visões quando nós estamos falando de uma juventude que está se perdendo pelo mundo. Quando nós estamos falando de juventude que está envolvida com as coisas do mundo, nossa região, 523, estamos colocando mais de 200 jovens no nosso retiro de carnaval. E tem pais, mães, avós, tios, que não estão preocupados com isso. Que não estão preocupados em levar os teus filhos, em levar as pessoas que você ama para se encherem de Cristo. Irmãos, nesse período, olha, mas eu acho que é errado, eu acho que a igreja, os jovens nesse momento, era para estar nas ruas, pregando, falando de Jesus. Irmãos, nós temos 362 dias no ano para fazer isso. Nós temos 4 para nos enchermos do Espírito. A pessoa não quer fazer nos 4 e depois não vai fazer nos outros também. Mas nossos jovens estão se retirando, ou seja, estão indo para um lugar onde vão ser cheios, onde vão ter palavra, onde vão ser tocados. Pastor, mas no retiro tem umas coisas, não tem joio lá? Vocês acham que tem ou que não tem? Só vai ter trigo. Tem joio também. Mas não tem como separar. Irmãos, o retiro esse ano, a inscrição é só para crente de verdade. Tá bom? Pastor, mas o menino, aquelas meninas nem vão na igreja, vai levar no retiro. Tem joio também. Mas o joio, quando ele é revestido do poder do Espírito Santo, porque eu fui joio e você foi joio também. Mas chegou um dia que nós somos transformados. Quando Jesus transformou água em vinho, ele podia ter transformado o joio em trigo, sem problema nenhum. Senhor, vamos mudar a parábola? Misericórdia, Senhor, não estou mexendo na Bíblia, não. Mas vamos mudar a parábola? Estava todo mundo com fome, louco para fazer um pão. E aí só tinha joio. E não dá para fazer pão com joio. E aí Jesus fala assim, não, enche isso aqui de joio, que eu vou transformar em trigo. Ele tinha poder para isso. Ele transformou água em vinho. Ele transformou o Rafael joio em Rafael trigo. Você joio em você trigo. Mas no retiro, onde for, nós vamos ter isso na igreja, nós vamos encontrar o joio e o trigo.
Mas aqueles que estiverem firmes no final dos tempos, eles serão revestidos, como foram em Atos 2, e como serão na chuva temporã, com o fogo do Espírito. A diferença do fogo do inferno para o fogo do Espírito é que o fogo do inferno judia, queima, mata, e o fogo do Espírito purifica. Amém. Zacarias capítulo 13, versículo 1, e depois nós vamos ler o versículo 9. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 13, versículo de número 1. Dá para colocar aqui? Naquele dia, Zacarias está falando do final dos tempos, ele é um profeta. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e pelos habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Como que Deus vai remover o pecado e a impureza dos tempos atuais? Versículo 9, por favor, mano. Farei passar a terceira parte pelo fogo e purificarei como se purifica a prata e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi o meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Irmãos, nós não precisamos ser como aquelas pessoas que seguiram o profeta Elias. Elias fala para o povo: até quando você vai mancar? Até quando você vai ficar? Ora com Deus, ora com os demônios. Ora com Baal, ora com Deus. Até quando você vai claudicar? Então Elias faz descer fogo no céu, consome, mata os profetas de Azera e de Baal. E aí o povo fala assim: só o Senhor é Deus. Será que nós precisamos ver isso? Só que, irmãos, diferente do profeta Elias, a palavra de Deus diz que muitos, após a volta do Senhor, após a colheita, vão entender que só o Senhor é Deus. Aí não adianta mais. Quando você estiver a caminho do fogo do inferno, não adianta falar que só o Senhor é Deus. Mas você precisa ser purificado pelo fogo do Espírito, como purifica-se a prata, como purifica-se o ouro. E aí dizer, hoje, você precisa dizer: o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Pergunto: o Senhor é o seu Deus? Você pode dizer isso? A sua vida pode dizer isso? O que você está vivendo dia a dia reflete, porque falar, irmãos, nós podemos falar. Mas será que a nossa vida demonstra isso? Reflete isso? Pastor, eu estou meio em dúvida. Deixe que o fogo do Espírito purifique a tua vida. No final dos tempos, seria derramado esse fogo, e quem aceita o fogo do Espírito vai ser purificado, vai ser limpo. E para deixar bem claro para você, Marcos capítulo 9, versículo 49. Já li isso algumas vezes, mas hoje Deus foi muito forte no meu coração. Porque cada um será salgado com fogo. Salgado com fogo? Estranho isso. Normalmente somos salgados com sal. Mas interessante que quando a gente faz um churrasco, a gente pega a carninha, coloca o sal e coloca ela no fogo. Aquele sal pega, derrete e penetra na carne. Irmão, não adianta você ser sal superficial. Não adianta o sal estar sobre você. Não adianta você... agora tem uma coisinha na internet, né? Ser sabor sal. Você tem que ser salgado. Não é sabor sal, é salgado. O sal tem que penetrar em você. E o que faz o sal penetrar na carne, o que é? O que faz o sal penetrar na carne é o fogo.
O sal está aí. Eu sou o sal da terra. Jesus Cristo diz, eu sou o sal da terra. Mas se o sal só tiver, se você tiver só colocar o sal e colocar numa carne crua, o sal vai ficar sobre a carne. Mas quando você assa a carne, quando você esquenta, coloca aquela carne no fogo, o sal vai penetrar na carne e a carne ficará salgada. E ela não vai ter sabor sal, ela vai ser salgada. Ser salgada. E é isso que você precisa, que eu preciso. Que o Espírito esteja queimando em nós, a ponto de sermos salgados. A ponto. O fim daqueles que são salvos, o fim do trigo também é o fogo, mas é o fogo do Espírito. E não o fogo do inferno. Porque o fogo purifica, porque o fogo penetra, faz o sal penetrar. Final dos dois caminhos é o fogo. Mas o fogo que eu quero para a minha vida e o fogo que você quer para a sua vida é o fogo de Deus ardendo dentro de você. E agora nós temos uma oportunidade maravilhosa. Lucas, capítulo 24. Faço questão, irmãos, de sempre estar colocando os versículos para que você entenda e vá preparando o seu coração para algo tremendo agora. Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estados. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O que havia acontecido? Jesus havia morrido e havia ressuscitado. E dois discípulos estão andando a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Estão conversando sobre aquilo. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Amados, às vezes nós estamos como esses 2 discípulos. Eram discípulos de Jesus. E eles estavam comentando, falaram, olha, você viu? Jesus morreu, ressuscitou, agora ninguém sabe onde está. E nesse caminho, Jesus começa a andar com eles. E Jesus, a gente não vai ler todo o texto, depois eu vou um pouquinho mais além. Jesus fala assim, sobre o que vocês estão falando? Ele fala assim para Jesus, você veio de onde? Que você não está sabendo o que está acontecendo. Só se fala isso em Jerusalém. Aquele que se dizia o Filho de Deus, morreu, ressuscitou, agora ninguém sabe onde está o corpo. Então Jesus vai conversando com eles, vai falando com eles, e vai com eles até a casa deles. Talvez, meu irmão, minha irmã, você tenha consciência disso. Você já tem na igreja há algum tempo, já tem ouvido as mensagens, mas sabe o que falta para nós, mesmo sendo batizados, mesmo já estando na igreja há muito tempo, às vezes é tomar uma decisão, uma transformação de vida. Deixar de ser carnal, que leva à corrupção, e passar a ser espiritual, que leva à vida eterna. O texto diz a partir do versículo 28, do capítulo 24, diz assim, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Então Jesus ia seguir adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu, presta atenção nisso, e aconteceu, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhe deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas estavam à mesa tomando o pão, abençoou, e tendo partido o pão, lhes deu. Então eles abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quero parar aqui no 31. Irmãos, a ceia é uma oportunidade de abrir os seus olhos. A ceia, ela é um ato físico de algo espiritual muito forte que acontece
no reino de Deus. Então o texto diz, continua dizendo que depois de partir o pão, então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas eles desapareceram da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia, ou em outras versões, não queimava o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Porventura não queimava, o fogo não ardia dentro de nós quando ele falava conosco? Mas quando eles tiveram esse entendimento? Quando cearam. Quando Jesus partiu o pão, eles viram a verdade. Os olhos deles se abriram. Amados, eu quero fazer um pedido ao Senhor nesta ceia. Eu não sei como esta palavra entrou no seu coração. Não. Eu sei que existem joio, eu sei que existem trigo. Mas eu quero dizer para você, eu peço a Deus que ao você se servir com essa ceia, os seus olhos se abram. Se já estiverem abertos, glória a Deus por isso. Mas se eles estiverem fechados, se o seu caminho, se você nesta mensagem pensou assim: Senhor, não volta agora, eu preciso ser purificado pelo Teu Espírito. Eu peço a Deus que nesta noite os seus olhos se abram. Gostaria que você ficasse em pé. Grupo de louvor, pode subir aqui. Ou para a vida eterna. Os dois caminhos são de fogo. Um de fogo destruidor e outro de fogo purificador. A decisão não é do seu pastor. E se fosse minha, irmãos? Bota 10 para mim. Mas a decisão não é minha, é sua. E cada um será julgado conforme as suas obras, conforme a sua decisão. Deus vai olhar para você, examinar o seu coração e vai separar no dia da colheita joio do trigo. Qual será o seu caminho? O que Deus tem preparado para você? Ao comer do pão e ao tomar do suco de uva, que os teus olhos se abram. Se você quiser se sentar, se você quiser ajoelhar, se você quiser colocar a mão no seu coração, você só não pode deixar de orar. Só não pode deixar de dizer para o Senhor: Senhor, eu quero o fogo que me purifica. Eu quero o fogo que tira todo o mal. Eu quero o fogo que tira toda a impureza. Eu quero o fogo que tira todas as armadilhas, todas as visões, todo o espírito enganador. O fogo que queimará o diabo do inferno. O fogo que queimará todas as hostes demoníacas do mundo. Que ele esteja sobre a minha vida, porque é o fogo purificador. Porque o fogo do inferno foi feito por diabo e os seus assédios, e seus seguidores. O fogo do inferno é feito por diabo, é feito por anticristo, é feito por falso profeta, é feito para a besta. É para eles que está preparado, não para a igreja. Para a igreja está preparado o fogo do Espírito. Marido não salva mulher, mulher não salva marido, pai não salva filhos, filhos não salvam pais. É você e Deus. Porque o seu nome, então vai ser colocado no livro da vida, família Teixeira. Será lá Rafael Fogo Teixeira e Rafael Fogo Teixeira filho. Não vou confundir, não vai ter confusão. É o seu nome que precisa estar escrito no livro da vida. Porque aqueles que não estiverem com o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no fogo que arde,
unção de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Terão fogo ardente dentro de si. Os jovens profetizarão, os velhos terão visão, e todos nós seremos cheios do Espírito Santo. Feche seus olhos. Hoje de manhã na escola bíblica nós falamos sobre a queda do homem. Nós somos culpados. O veredicto foi dado. Culpado. Mas a próxima aula da escola bíblica nossa vai falar sobre o plano de redenção. Nós somos culpados, mas Ele pagou o preço e se fez por inocente. Com seus olhos fechados, fale com Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia, Deus, na nossa vida. Clamamos, Senhor, porque, ó Deus, nós muitas vezes cultivamos a nossa carne, a maioria das vezes. Então, Senhor, alimentamos a nossa carne e não temos alimentado o nosso espírito. Sabemos que temos dois caminhos, e esses dois caminhos nos levam ao fogo. O primeiro é o fogo do inferno, que é dado àqueles que não creem, que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Mas nós, ó Deus, não somos desses. Não somos. A palavra de Deus diz que nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós seguimos à frente para o alvo que é Cristo. Portanto, Deus, ao comer desse pão, ao beber desse suco de uva, assim como foram como os servos de Emaús, que os nossos olhos se abram, que a nossa vida se encha com o Teu Espírito Santo, e sejamos nós purificados, e sejamos nós transformados, e sejamos nós preparados para a grande colheita. O Senhor virá e resgatará o trigo, Deus, mas o joio será lançado no fogo. Mas nós não somos o joio. Nós viveremos a eternidade com Cristo Jesus. E a
Esse é o sangue da nova e eterna aliança. Depois desse, não haverá mais nenhum. Essa é nova, mas essa é eterna. É a última aliança, a aliança válida para o final dos tempos. É nesse sangue que o Espírito será derramado sobre toda a terra. E os jovens profetizarão, e os velhos terão visão, e o Espírito encherá o seu coração. Senhor, nós consagramos esse suco de uva, porque ao ingerirmos, Senhor, o fogo que está em nós será como combustível que alimenta, e seremos, Senhor, conforme a tua palavra, purificados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você não deve mais nada. Todo espírito de dívida contra a sua vida foi gravada na
Em março nós teremos o batismo nas águas. Não perca essa oportunidade de colocar o seu nome no livro da vida. Ah, pastor, mas tem isso, tem aquilo. É uma decisão pessoal de cada um de nós. Amém? E que o fogo, que você encontre o fogo no caminho da tua vida, mas que seja o fogo do Espírito. Amém? Você pode se sentar.